Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. Gente, estamos aqui para a segunda parte do episódio que a gente já começou, a parte 1 já está lá nas nossas redes. Vamos então para a próxima pergunta. Tem uma outra coisa que eu lembrei que também tem a ver com os pensamentos ou com os sentimentos, que é unicamente a gente ter vontade de agradar o outro, né? Isso é muito comum, é natural, todo mundo sente isso, mas às vezes agradar por agradar ou falar o que o outro quer ouvir, a gente não está construindo uma relação autêntica com a nossa vida, né? Quem a gente é, o que a gente sente e deixar para lá algo que me feriu, que me magoou ou então falar, nossa, eu gostaria que você falasse, que você fizesse, né? Que você melhorasse a bagunça, porque eu tenho uma necessidade, etc. E querer agradar, não querer trazer um problema, acaba acabando com a autenticidade, a genuinidade da nossa vida, na nossa expressão de quem a gente é aqui nessa vida, né? Quando vocês falaram sobre contexto, quando falaram ou não, eu sempre pergunto assim para meus alunos: se eu recebi um presente da minha avó e eu não gostei, será que eu devo falar para ela que eu não gostei do que ela me deu? E a resposta, em geral, é sempre não, para sua avó não. Assim, tadinha, né? Aceita o presente, agradece e tal. Mas é isso, assim, nessa altura da vida, com a relação que eu tenho, com as habilidades que ela tem, será que precisa falar que eu não gosto de receber aquela coisa que eu acho meio feia? Mas aí qual é a relação que você quer construir, né? Se for o seu parceiro, se for uma amiga próxima, e ela, um exemplo besta, né? Te dá uma coisa que você não gosta, aí você fala, não, eu amei, muito obrigada e tal, só para agradar. E aí ela vai saber agora de você que você gosta daquilo. Então, às vezes, não falar que você não gostou daquilo é uma informação para essa pessoa no dia em que ela quer te agradar. Se ela quer te levar a uma coisa que você vai gostar, é importante que ela saiba o que você gosta, né? Então, acho que decidir quando falar, quando não falar, pode passar por aí também. Qual é a relação que eu quero construir com essa pessoa? Entendendo que em alguns contextos não vai caber sempre falar, né? Por conta de quem a pessoa é, de como ela recebe também, né? Mas aí volta no que a Marcela falou no início, de dizer um pouco da qualidade da relação, que é quando eu falo coisas que eu não gosto, e que eu gostaria que fosse diferente, ou de necessidades minhas, e é muito difícil para essa pessoa, e ela não recebe, ela não gosta, ela reclama, fala que eu sou X, Y. Essa relação me cabe? Uhum. Uma relação em que eu não posso falar o que eu gosto, que eu não sou ouvida, né, que eu sou criticada quando eu falo. Será que é o melhor lugar para eu estar também? Uhum. Perfeito, perfeito. E aí eu acho que entra em algo que muitas pessoas falam hoje, né? De ser vulnerável. Mas assim, ser vulnerável com quem? Em que contexto, né? Assim, porque vira uma vulnerabilidade por ser vulnerável, para ser vulnerável, porque dizem que é importante hoje em dia. E aí, né, há um desentendimento, eu acho, nisso, no que é ser vulnerável numa relação, né, com o outro. Porque ser vulnerável em toda e qualquer relação, eu acho que até uma frase que a Rai já usou em outros episódios, assim, de você pegar seu coração, entregar para o outro e o outro pegar e jogar, sabe, no chão mesmo. Você dá de bandeja para o outro, algo muito precioso, né? Então, é entender quais são as relações que eu tenho hoje, como eu quero construir essas relações, o que essa pessoa também me dá, né? Eu recebo também essas necessidades, assim, essa pessoa que eu sou, a pessoa é de volta comigo, até onde eu consigo ou não consigo ir nessa relação com o outro. Porque senão vira também, né, a gente se machucar bastante na relação quando a gente decide se vulnerabilizar, dizer coisas que machucam, dizer coisas que não gosta, sabendo que o outro não vai receber aquilo de uma forma cuidadosa, né? Pelo contrário, aí o outro não dá essa importância, esse cuidado para a gente,
a gente também se necessita e a gente sai muito machucado dessa relação também, né? Ser vulnerável dessa forma com o outro, a gente também, em alguns momentos, acaba se negligenciando, né? Se descuidando também na relação. Porque, como eu estava falando lá agora, né? É uma relação de via dupla, que tem o outro também, mas tem você também, né? Então, esse cuidado com você também, não só olhando para as suas necessidades, mas o cuidado com você é fundamental, né? Para a gente entender até onde também isso aqui é um cuidado comigo, né? Nessa relação. Não sei se fez sentido, né? Mas tem essa perspectiva, né? Que se coloca muito hoje como faça isso, mas espera, fazer para quê? Por quê? Qual que é a função disso nesse momento? Isso me lembrou a corresponsabilidade mesmo de toda a relação, né? Então, da mesma forma que eu posso ter uma pessoa que é muito especial, muito importante para mim, e eu me dedicar para que essa comunicação funcione bem, para que a gente consiga dialogar, se vulnerabilizar e cuidar da relação como ela merece, também esse outro lado é muito importante. Então, isso que você falou, Marcelo, me lembra essa corresponsabilidade que existe em qualquer relação. Porque se só um tá, né, fazendo, se doando, comunicando, se abrindo e cuidando da relação, não só na comunicação, mas até de uma forma geral, tem algo ali, algo de errado não está certo, né? Então, o que a Flávia falou, talvez, será que cabe, né, essa relação, a gente ali, ou o quanto vale a pena também, né? Essa questão da vulnerabilidade me faz lembrar muito do livro da comunicação não violenta mesmo. E acho que já deve ter comentado, né, em outros episódios também, como realmente a gente associa a vulnerabilidade com fraqueza. A vulnerabilidade é um sinal de força, assim, porque eu tô trazendo, eu tô me responsabilizando por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu preciso e colocando. Mas a gente às vezes não aprende mesmo. Um exemplo que ele traz no livro que eu acho muito interessante, ele vai fazer um workshop numa casa estudantil, a gente tem vários estudantes que moram juntos, e o estudante começa a falar que tem uma pessoa ali que faz muito barulho, que atrapalha ele a dormir e tal. E aí ele fala assim: como é que você se sente com isso? Aí ele fala: eu sinto que eles não deveriam viver em comunidade. Isso não é o sentimento, né? Qual é o sentimento que está em você? Eu sinto que eles devem ter algum transtorno. Assim, ainda não é o sentimento. Aí no final ele fala assim: eu não sinto nada em relação a isso. É tão difícil, né, assim, colocar o sentimento mesmo que aquilo gera em mim, porque, né, eu estou nesse lugar em que as coisas não me atingem, né? E culturalmente definido, um homem também tem, às vezes, menos direitos ainda de sentir, né? Uhum. E aí, o que ele traz, que acho que complementa a conversa aqui, ele fala da libertação emocional, que às vezes a gente aprende que os sentimentos do outro são nossa responsabilidade. Então, se uma pessoa está triste, nossa, é culpa minha, eu vou me sentir culpado, vou me sentir mal, tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. É isso, os sentimentos do outro às vezes viram essa ameaça, né? Como eu fiz uma coisa errada, eu lido com isso com muita culpa. E aí, um outro estágio ainda, longe da libertação emocional, seria quando eu lido com raiva do sentimento dos outros. Tipo assim, lá vem essa pessoa de novo dizendo que tá triste, nossa, mas é muito carente. E aí Tá também não me conecto com problematizando essa tudo, pessoa. né? Tem gente que fica marcado que, ai, tá É, problematizando e não tá, não é problematizar. é, ela tá tentando resolver, né? E ele fala que a liberdade emocional começa quando eu começo a entender que os sentimentos da pessoa é dela. Ela tem as necessidades dela, ela tem os sentimentos dela. E eu tenho os meus sentimentos e as minhas necessidades. E eu que sou responsável por eles, e não é o outro também. A pessoa não tem uma obrigação comigo de atender aquilo que eu preciso. Eu que sou responsável por isso, né? E ainda que ele reconheça essa independência que eu tenho das pessoas, então, aí ele fala, mas é a gente reconhece que a gente precisa, mas a gente não consegue suprir isso sozinhos. Então a gente precisa falar. Então, eu sou independente na responsabilidade que eu tenho pelo que eu sinto, pelo que eu preciso, mas eu preciso da outra pessoa. Então eu tenho que comunicar isso para ela, né? Eu acho que tira isso dessa vulnerabilidade como sendo uma coisa assim de eu estar muito à mercê do outro. Não, assim, eu preciso, eu tô tentando resolver isso aqui na hora que eu tô te falando. Se não der certo aqui, então eu vou ainda tentar resolver, porque é importante para mim, né? E, Flávia, deixa eu te fazer uma pergunta agora mais direcionada a você, assim, como que a gente poderia, talvez,
fazer isso, né? É possível fazer isso, desenvolver essas habilidades que a CNV traz, as habilidades que a CNV traz, sabe? Com certeza. Assim, eu acho que é um exercício de vida, né? Que a gente vai aplicando e tentando. Tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil, tem várias coisas que podem impactar, tem relações que são mais fáceis de aplicar, outras que vão sendo mais difíceis. Mas o importante seria pegar esses princípios mesmo, né? Da compaixão, da empatia e de entender talvez a principal estrutura ali da CNV, que eles colocam, assim, é bem estruturado mesmo, às vezes foge até um pouco de como a gente está acostumado a falar, pode gerar um estranhamento, mas aqui no final dá certo, assim, pensar que quando eu vou comunicar alguma coisa, eu vou primeiro descrever uma situação, e aí descrever sem avaliar, sem julgar, então substituir o você é bagunceiro, você é irresponsável para você deixou a toalha em cima da cama, você não entregou o trabalho no prazo que foi solicitado, e aí depois trazer o sentimento. Então, quando isso acontece, eu me senti chateada, eu me senti irritada, e aí colocar o sentimento como uma causalidade daquilo que eu preciso. Então, eu preciso de organização, eu preciso do trabalho entregue no prazo e fazer um pedido. E essa parte do pedido é curiosa porque às vezes não fica claro nem para a gente que eu quero que essa outra pessoa faça. É, aconteceu isso da bagunça, ou um dia ela me respondeu mais friamente no WhatsApp, e eu falo, ah, você é frio. Assim, o que que eu quero que essa pessoa faça realmente a partir daqui? Você me magoou um dia. Eu tô te falando isso porque eu quero que você saiba para você não fazer isso de novo. Eu quero que você me peça desculpas. Então, quando a gente pensa nessa estrutura, eu acho que vai ficando claro até para a gente mesmo o que pedir, o que falar para o outro, o que a gente espera dessa relação. A CNV, eu acho que ela ajuda a gente até no autoconhecimento bastante, assim. E aí tem várias formas da gente ir treinando. A terapia pode ajudar bastante, né? Os livros da CNV também, com certeza, Uhum. eles trazem já muitos exemplos, muitas coisas que facilitam a gente a pensar na nossa vida mesmo, como é que a gente pode usar isso. Eu acho que essa pergunta eu direcionei até assim um pouco mais, tanto pela sua experiência com a CNV, com os seus estudos, né, em habilidades de comunicação e tal, mas eu acho que quando você faz esse resumo, digamos assim, dos princípios ou do que fazer então, ao invés de, então você é bagunceiro, na verdade, sinalizar mais descritivamente o que está acontecendo, trazer o sentimento, fazer pedido e tal. Eu acho que isso é uma forma da gente se organizar para essa comunicação de maneira que seja mais cuidadosa mesmo, como a gente tem falado desde o início do episódio, né? Muito Uhum. legal mesmo. Você foi falando, Flávia, e eu lembrei aqui do meu TCC, né, que eu usei muito CNV. E aí eu fiz um joguinho, tal, com cada um dos aspectos da CNV. E eu lembro que a observação, né, no trabalho que eu fiz com casais na época, era o momento talvez mais difícil, porque era muito comum o casal, né, avaliar o outro, já querer trazer um julgamento, né, na fala. E aí é lembrar, né, o quanto a empatia e a compaixão não são sentimentos, são habilidades a serem treinadas, né? E aí elas geram, né, um complexo de sentimentos e sensações, mas são habilidades que a gente treina. E sem isso, a CNV, ela fica sem sentido. É necessário isso existir. Porque senão você nem entende os passos, né? Não faz nem Uhum. sentido seguir nos passos. E, e se um não estiver disposto a treinar isso, a estar neste lugar, é sobre, né? Então, vamos nem tentar, porque vai sair de uma forma assim violenta, né? De acusação, de generalização, né? Num local que o outro é aquilo e que não é um comportamento específico do outro. A gente tende, né, a generalizar muito um comportamento, né? Falar, ah, você é assim. Não, eu me comportei assim, né? Eu fiz isso naquele momento. E eu posso fazer diferente ali na frente, né? Então, foi muito precioso você falar isso, que eu fui lembrando, né? Você falou, ah, chega no pedido Legal. e parece que é complexo, você nem sabe qual que é o pedido às vezes, né? Isso ajuda a gente a estruturar. Mas eu pensando aqui, eu falei, nossa, a observação era um momento, parecia mais desafiador, porque é muito difícil a gente descrever
sem generalizar. E eu acho que isso fala muito, né, do quanto hoje a gente se percebe, né, e se comporta como pessoas empáticas e compassivas, né? Então, sem isso não existe realmente CNV. Não tem como ter uma comunicação que seja cuidadosa com a outra pessoa. Acho que faz muito sentido a observação ser mais difíceis. Pois eu até quero ler sua TCC, fiquei curiosa. É, porque a gente está acostumado a falar assim, você é isso, né? Os estados de coisa. E às vezes a gente não aprende mesmo a descrever uma situação. Então, olha, no dia em que você chegou em casa e eu queria te contar do meu dia, falar, você ficou disperso no seu celular. Eu não aprendo a descrever aquela situação específica que me gerou aquele desconforto, né? Mas você é frio, né? Você não me trata com carinho, você não é amoroso comigo. E aí, às vezes, para o outro, é até difícil entender mesmo. De onde está vindo? Como assim eu sou frio? Sei lá, faço outras coisas para você, eu sou tão carinhoso nas minhas mensagens, mas entender que é sobre aquele momento que você está falando, né? Sobre aquela situação específica. Então, a gente realmente não tem, em geral, né, essa habilidade, assim, de descrever mesmo o que aconteceu. E aí é isso, a CNV também não funciona só como uma técnica, né? Eu vou aplicar aqui a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. E para conseguir coisas que eu quero. Eu quero que você mude e faça coisas que eu quero, então eu vou aplicar isso. A CNV, acho que ela só faz sentido dentro desse princípio mesmo de quero estabelecer uma relação de compaixão com essa pessoa. E que é de mão dupla, né? Exato. Os dois têm que ter compaixão. Só que o macho coloca uma responsabilidade grande. Fala assim, depois que você conhece os princípios da CNV, você precisa ouvir a partir da CNV também. Então, mesmo Uhum, quando alguém fala com você dizendo você é irresponsável, você é preguiçoso, você precisa tentar descrever o que a pessoa está te dizendo a partir dos princípios. Então, você tem essa responsabilidade também. Então, de ir refinando como a pessoa está te falando ali. Na hora que você está ouvindo, a principal coisa que você vai fazer é se defender, já levantar as barreiras. Você, não, deixa eu escutar com compaixão. Deixa eu ouvir o que essa pessoa quer me dizer. Ela tá tendo aqui, tentando resolver alguma coisa que é importante para ela, então vou tentar entender o que que eu fiz, qual foi a minha ação, a observação, né? O que que ela sentiu, o que que ela precisa, o que que eu uhum, posso fazer por ela. Isso de saber ouvir que você trouxe, Flávia, é tão importante, assim, talvez tão importante na mesma medida em que é difícil também. Aí a gente volta lá para o início do episódio, né? Quando você deu um exemplo, acho que foi você que deu o exemplo de. É muito fácil que a gente ou se defenda ou ataque de novo quando a gente escuta alguma coisa, né, sobre o nosso comportamento ou sobre algo que falta para aquela outra pessoa e às vezes eu queria entregar, não tô conseguindo, essa pessoa tá sentindo que eu não tô conseguindo, tá percebendo, tá descrevendo, mas eu não consigo lidar com a minha dificuldade de fazer aquilo e talvez eu me defenda ou ataque e aí, enfim, nessa situação o conflito está gerado já, né? E aí pode se tornar uma discussão, uma briga, um afastamento ao invés da aproximação, que provavelmente é o desejo ali, naquela relação, né? Então, realmente, essa habilidade de ouvir, de escutar, tão importante quanto falar, né? Quanto se Muito comunicar, demais. faz parte da comunicação, né? Eu acho que às vezes a gente enfatiza muito sobre falar e as nossas dificuldades de falar e esquece de falar como é importante aprender a ouvir também, porque não vai funcionar uma relação também em que só eu fale, né? E o outro, quando ele fala, eu reajo mal. É importante, então, eu saber ouvir também, né? E é onde dói também, né? De, assim, não, eu não queria fazer mal pro outro, eu não queria lidar com as minhas imperfeições, às vezes. Então, receber isso pode ser doído, e eu acho que é onde complementa aqui toda a conversa sobre falar, assim. A gente só vai conseguir criar uma relação em que é possível que as pessoas falem se quando o outro fala, você receber, ou escuta, ou acolhe, né? E eu já vi até em casos assim, supervisões que a gente está falando de uma pessoa que traz frequentemente sobre uma relação difícil, em que a gente está tentando treinar que ela fale mais, né, alguma coisa. Aí um dia o parceiro lá, a parceira fala de volta, assim, olha, eu não gostei quando você fez isso. Nossa, mas essa pessoa tá falando. Não, ela tá colocando um limite que é importante para ela, né? Então, por mais que o seu cliente também precise aprender a falar os dele, na hora que o outro trouxe o limite dele, é importante que ele saiba ouvir também, né? Como é que
você vai esperar que construir uma relação se ela também não pode ouvir, se ele não pode ouvir quando o outro tem algo a dizer? Nossa, eu acho que talvez isso seja até o mais desafiador mesmo, Flávia, você falando aqui, né? De a gente encarar as nossas próprias, né? Nossa, não fui tão legal naquele momento. Nossa, fui descuidado. Caramba, né? Eu não fui tão legal mesmo com a pessoa como eu gostaria de ser. É difícil a gente ouvir isso da gente, né? Porque não é quem a gente gostaria de ser, né? Então, encarar isso, às vezes, a gente não está preparado, né? E a gente entra numa escuta violenta, vamos colocar aqui, de não, mas não foi isso que aconteceu, né? Não, peraí, eu não sou assim, peraí. Então, esse local de escutar com empatia e compaixão, né? Talvez seja até um exercício ainda mais difícil, né, do que às vezes o treinamento de falar, porque é muito difícil ouvir coisas que são incongruentes com quem a gente quer ser, né, com quem a gente espera que impactou o outro e tudo mais. É super difícil. Entra também a parte de autocompaixão, né? Porque não tem problema a gente ouvir e doer que, sei lá, eu fui grosseira com a Jéssica. Mas como é pra gente se permitir também sentir a dor nesse momento de ouvir, não é? A gente não pode entrar num lugar de ouvir assim, ai, vai ser de boa para mim ouvir, ou eu vou tirar de letra. Não, vai ser um momento de feedback que talvez seja de dor mesmo, ou de feedback ou de expressão do outro, que vai doer mesmo. E aí a autocompaixão ajuda muito, não só a compaixão com o outro, de ouvir e acolher o que o outro está falando, mas de si mesmo, né? Não é que eu sou assim, mas eu fui naquele momento, né? E ser muito mais isso, a CNV também ajuda muito a gente a pegar situações específicas. Quanto mais específico, melhor do que, enfim, falar de forma é, crítica, julgando, generalizando, né? Eu acho que a CNB ajuda nisso que eles falam da autocompaixão também. Então, se eu fiz alguma coisa, machuquei alguém, a pessoa está me dizendo, eu posso tentar entender quais são as necessidades que eu tive naquele momento que me levaram a agir daquele jeito e que acabou que não foi a melhor, né, dos resultados possíveis, né? Então, qual a necessidade que eu tenho agora que, por conta da forma como eu agi, ela não está sendo atendida? Então, eu cheguei em casa, não conversei direito com a pessoa, ela ficou chateada. Então, qual a necessidade que eu tinha na hora que eu cheguei, que eu nem percebi o que a pessoa estava falando? Estava precisando descansar, eu tive um dia cansativo. Então, olhar com compaixão para isso. Mas agora tem uma outra questão, que essa relação é importante para mim, eu quero cuidar dela, e a forma como eu agi não foi a melhor para o cuidado com essa relação. Então, o que eu faço a partir de agora? Olhar para o futuro, assim. Então, qual é o pedido que eu faço para mim mesmo? Então, quando eu chegar em casa das próximas vezes, o que que eu posso fazer? Ou em quais outros contextos que eu poderia suprir isso, se nesse for realmente impossível para mim, porque essa necessidade de descanso é muito maior do que todas as outras, né? E saber comunicar nossos limites, né? E eu fico pensando também como é importante a gente sustentar alguns silêncios, né, quando a gente escuta sobre a gente, de não ter imediatamente, talvez, uma resposta de como mudar, fazer, né, o quanto a gente também, nesses silêncios, a gente já está dando muitas respostas, né, no silêncio de, pera, deixa eu analisar isso, deixa eu perceber isso, deixa eu sentir, perceber como eu me senti com essa sua fala primeiro também, eu quero reanalisar também como eu fui, de não ter imediatamente também aquela resposta, né? Aquela coisa, aquela ação. E olha só, o quanto a gente também, às vezes, negligencia silêncios, eu acho, nas relações, né? Da importância disso também em alguns momentos. Da gente processar coisas, entender coisas, dar nome às coisas. E isso também acontece muito no silêncio, né? De, tá, tô te ouvindo, mas acho que preciso me retirar agora para entender um pouco melhor também. Pera, eu tô, né? Chegou muito forte daqui, né? E isso também é compaixão, isso também é autocompaixão, isso também é empatia, porque não é um não deixar de escutar, estou te escutando, mas eu preciso também escutar, me escutar um pouco agora, entender agora um pouco como é que isso chegou em mim, né? E eu acho que esse é um exercício muito difícil, né? A gente quer muito hoje para ontem, para agora, não, a gente tem que resolver neste momento. E não, não tem que resolver neste momento.
Às vezes é algo que se prolonga, assim, é algo que cada um vai processar de alguma forma. Então, o quanto é importante também dar esses silêncios para as relações, não no sentido de dar um gelo no outro, né? No sentido de vou deixar o outro sem uma perspectiva. Tipo, agora, eu preciso também processar isso que você acabou de me falar, porque chegou forte, chegou doído demais. E eu tenho que entender um pouco Isso. por que que está tão doído, né? Tolerar um pouco essa dor de ouvir e depois cuidar um pouco dessa dor de ouvir, dar nome para ela, cuidar dela. E aí sim, conseguir ser assertivo com o outro de fato. Ouvir para entender e não ouvir para responder, né? Às vezes a gente tá ouvindo e já pensando, não, tá dizendo Sim. que eu deixei o negócio lá, mas aquela vez que ele fez isso, não, mas agora eu vou falar isso. Já é uma postura de responder e Hum. entender seria diferente, né? Não, tá, então naquele momento gerou isso. E aí eu vou precisar desse tempo para pensar também o que que eu precisava naquele momento. Essa Hum. fala dessa pessoa me gera qual necessidade? Só que aí uma coisa legal é que isso pode ser comunicado, né? Olha, Isso, agora eu preciso de um tempo para pensar sobre isso. E não só se fechar, se retirar, isso. não fala mais, que aí o outro fica aqui, ah, eu não devia ter falado, foi péssimo, agora a pessoa não fala mais comigo. Uhum. E até porque às vezes a gente recebe numa emoção muito intensa, a gente pode ficar com muita raiva. E a gente vai ser reativo àquela emoção, né? Então, é um momento de, peraí, eu preciso me regular agora, senão vai sair de um jeito que eu não quero. Eu te escutei, mas eu preciso me retirar, né? Como um cuidado com o outro também, né? De eu vou ser inassertivo agora, se eu vou ser reativo ao que eu estou ouvindo. Então a gente quer tanto tirar desconforto, 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 que a gente não dá espaço às vezes para os silêncios, né? Que desconforto você quer escolher agora, né? Porque é desconfortável ficar no silêncio, é desconfortável responder também, mas é uma tentativa tão grande assim de tirar desconfortos que a gente esquece assim de dar espaço um pouco para ele, né? Bora ficar com ele. Tem um desconforto aí? Pera aí, tem algo aí então. Bora olhar para isso. E é nisso, né? Identificar que às vezes, nossa, nesse momento eu não estou bancando isso aqui. Nesse momento eu não estou conseguindo bancar. E é difícil falar isso, né? Porque a gente quer preencher o tempo todo silêncios, retirar o que não está legal e bora deixar o que não está legal um pouco existir. Isso tem que existir também. Deixa isso existir, a gente não tem resposta para tudo, não. Então é um movimento difícil, mas que assim, né, ao meu ver, é fundamental para o cuidado da relação com o outro e com a gente também. É tão interessante porque a gente começou o episódio, né, colocando quanto que o silêncio pode prejudicar. E aí vocês estão trazendo agora o quanto que o silêncio ele pode ser muito efetivo para criar um contexto e gerar tantas outras reflexões ou regulações mesmo, né, de processamento de emoções. E aí eu ouvindo, eu acho que tem as funções tanto de processar emoções, como a Marcela está falando, abrir espaço para, tá, deixa eu regular que alguma coisa, senão vai acabar piorando. Também, uma segunda possibilidade, evitar algumas reações mais impulsivas. Acho que quem tem um padrão de comportamento, ou relações que têm padrões de comportamento muito mais impulsivas, agressivas, eu acho que o silêncio funcionando como pausas. As pausas também podem ser até estratégicas mesmo, num processo de escuta, de cuidar. E aí a Marcela tá falando, né, num processo de cuidado e proteção. O silêncio ele pode ser tanto aprisionador, como a gente estava falando no início do episódio, como também um contexto protetor da relação e dos membros da relação. Depende do contexto, né? Isso, O tudo depende. silêncio em si não é um problema, né? Exato, O contexto que ele exato. acontece, quais efeitos que ele vai ter a longo prazo, a curto prazo. E a chave é a gente identificar, diferenciar, né? Quando que eu tô negligenciando o que eu tô sentindo, ou o que como que eu existo nessa relação, porque isso também pode afetar muito a autoestima. Se a gente não expressa, a gente até duvida da importância que a gente tem no mundo, na relação, enfim. Quando ele incomoda, né? Não se expressar incomoda
em geral, acumulando, gerando ressentimento, mágoa, enfim, ou quando ele acaba aprisionando a gente de expressar quem a gente é, como a gente sente, como a gente quer estar no mundo. E pensando em tudo isso que a gente falou aqui no episódio, né? Assim, será que a gente consegue dar dicas, né, para os ouvintes para aprimorarem esses repertórios? Então, sei lá, livro, a Flávia deu uma pincelada em algumas possibilidades quando ela falou do treino, né? Ou filme, alguma coisa específica. E talvez eu possa até começar assim pensando que a primeira coisa que me vem quando eu falo das dicas, a minha dica pode não ser a mais fácil, mas é uma dica minimamente possível, que é começar, se for difícil a comunicação, começar por pequenos passos. Talvez em contextos mais favoráveis, talvez em relações de maior intimidade, ou em relações que você sabe que a escuta é menos punitiva, ou que a pessoa recebe de uma forma diferente, e assim a gente vai iniciando um treino, ou cada vez se arriscando um pouquinho mais, se expondo um pouquinho mais, para ter um repertório um pouco mais estabelecido, assim, ao longo do tempo. Acho que essa dica faz todo sentido mesmo, começar em relações que sejam mais seguras, né? E uma que talvez não seja tão fácil, mas que é para ir tentando também, isso de voltar para si na hora de falar. Então, eu me sinto assim, o impacto que isso tem em mim é esse, em vez de apontar para o outro, né? Você faz isso, você é aquilo, mas quando isso acontece, esse é o efeito que tem em mim. E não, vocês não fazem, você é isso, você é aquilo. Uma dica que eu queria colocar, que em alguns momentos eu até uso com clientes, é talvez gravar áudios diferentes, em diferentes formas para falar, ou para se expressar, ou iniciar uma conversa difícil. É, tá, no primeiro fala tudo, tudo, sem cuidado nenhum, só querendo realmente esvaziar o que tiver aí. E depois ouve, vamos ver o que que dá para mudar com outra intenção. A intenção não é mais, o objetivo não é mais só esvaziar e soltar de todo jeito. É pensar que realmente a pessoa pode ouvir nesse outro áudio, pensando em cultivar uma relação e abrir espaço para comunicar e fazer pedidos para outra pessoa, né? Se você não conseguir nesse segundo áudio, grava o terceiro, quarto, Isso, enfim. áudios para si mesmo, né? Que você É, fala para a pessoa ir se ouvindo. Aham. Sim. exatamente. É uma forma de treinar. Eu tava sem dicas, mas eu tava olhando aqui pelo reflexo da câmera e eu vou sempre, Eu vi gente, vamos ele. pegar o básico, né? Esse livro, gente, eu acho que para quem tá meio perdido também, né, no rolê assim não, mas como assim, né? Eu acho que ler, né, traz uma perspectiva de informação, né? Acho que tem informação, tem poder nas mãos. Então, assim, às vezes é sobre entender o que que é esse processo da CNV, o que que é empatia, o que que é compaixão. Esse livrozinho, gente, é incrível, né? Super acessível, assim, ele tem uma linguagem muito fácil também, que é o Comunicação Não Violenta, do Marshall, que a gente está falando para quem não está vendo, está só ouvindo. Então, eu acho que é importante ler também um pouco, porque lá tem tantos exemplos também que a gente pode se ver nesses exemplos, né? Se colocar nesses exemplos e tentar até fazer alguns exercícios que tem nesse livro, né? De tentar colocar em prática aos pouquinhos, ponto a ponto, o que que é observar, como é que é, ele dá tantos exemplos de comunicação violenta, como comunicação não violenta. Então, ter modelos, né? Acho que é algo que é importante para a gente também iniciar, né, dar esse um passo de cada vez, treinar, e acho que vou, de novo, indicar esse livro, porque ele é muito legal, bem legal. E essas dicas todas são muito, muito boas. E é claro que também, como a gente costuma fazer, temos um desafio aí para vocês, ouvintes. Um desafio no sentido de algo que vocês possam fazer por aí, né? Para complementar mesmo a reflexão que a gente trouxe no episódio. Então, se for possível, tenta escolher uma conversa difícil que você precisa e quer ter com alguém para facilitar, planeje-se, né? Planeje-se para isso e a gente vai colocar aqui algumas perguntinhas que podem ser um guia para você se basear. E se você precisar relembrar depois desse guia, depois vai estar lá no nosso Instagram, é só você acessar. Então, as perguntinhas são: o que que aconteceu? O que que você está sentindo? O que que é importante para você? E o que que você gostaria que acontecesse? E aí você pode tentar se planejar para ter a conversa. Então, como que você quer falar e quando você poderia fazer isso? Responder essas perguntas talvez facilite um pouquinho
né, para se arriscar numa conversa aí com alguém. E vamos começar a nos despedir, mas queria começar pela Flávia para se disponibilizar, se quiser indicar redes sociais, enfim, o que você quiser. Bom, obrigada de novo, gente, pelo convite. Foi ótimo, adorei a conversa. Quem quiser me seguir no Instagram é Flávia Halk, PC. Eu não posto muito, mas é um jeito de me achar. Flávia, a gente amou você aqui. Depois a gente vai marcar o Instagram dela também para vocês acompanharem. E foi muito bom te ouvir e compartilhar com você essas ideias. Você é muito querida e quem sabe a gente tem aí novos episódios com você por aqui também. Sabe, eu ia Gente, adorar. obrigada. O Foi episódio ótimo. foi ótimo. Obrigada, meninas. Flávia, obrigada por estar aqui abrilhantando esse episódio. Foi sensacional conversar e costurar com você também. Amei estar com vocês, meninas. Flávia, foi muito bom estar aqui com você, te ouvindo, ver sua perspectiva. Acho que, gente, temos que repetir, né? Quando o papo é bom, temos que repetir. Se você estiver vendo a gente pelo YouTube e estiver gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e clique em gostei abaixo do vídeo. Se estiver ouvindo pelo Spotify, avalie o nosso podcast e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, pelo @Nós na Real. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho. Agora conta pra gente. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento. Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.